Então vamos lá, Paulo Clias. Bom Pô, dia, Olá. hoje que eu não vim de camisa social, vim todo festivo aqui, você tá de camisa social. A gente podia montar, tá tendo essas empresas de aposta, não tem na televisão? Aposta o impedimento, aposta o cartão vermelho, aposta a camisa que o Mauro e o Paulo vão vestir da próxima vez, né? É isso aí. Acho que Vou lá botar uma camisa social também. bom dia, gente. Beijo para ti, Mauro, para a Rebeca e para todas e todos que estão nos assistindo. Mais uma Ontem vez, você. obrigado pelo convite, né? Não, obrigado você por vir aqui. Eu realmente acho você o cara que mais explica para nós que não somos economistas o que é, destrincha o que é economia. E você, a Fórum publicou ontem este artigo seu, Saúde e Educação sob ataque. Fala para nós, Paulo. Bom, esse é um tema que já vem né, alertando, incomodando, preocupando, né, o nosso campo, o campo popular, progressista, mas também, veja, a área daquilo que a gente chamava, né, genericamente de os sanitaristas, né, que envolve inclusive gente da área médica, de saúde, com perfil conservador, vamos dizer, o cara não precisa ser de esquerda, né? Porque foi aquela articulação que gerou em 88 a criação do negócio que é inédito, tá certo? De alguma maneira na história mundial, que foi o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, né, que se inspirou um pouco no modelo inglês, do National Health Service, no modelo de outros países europeus que têm essa preocupação de estabelecer um sistema público de saúde, tá certo? Mas, enfim, o que acontece? Desde o ano passado, né, veja, o começo do governo Lula, eu faço um histórico no artigo, você tem plantação de notícia, né? De quem? De membros do primeiro escalão do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, dizendo, olha, não vai dar, vamos ter que acabar com os chamados pisos constitucionais. A nossa Constituição, ela estabelece, pelo menos em 3 áreas, políticas explícitas de garantia. Por exemplo, a saúde e a educação têm um percentual de um cálculo que é feito da receita do governo federal. Então, é 15% num caso, 18% no outro caso, da receita corrente ou da receita líquida, enfim, não importa. Mas quanto mais cresce a receita, mais está garantido na Constituição que um percentual disso vá para a saúde e outro percentual vai para a educação. De uma forma indireta também, a Previdência Social, né, que paga quase 90% dos seus benefícios, né, que o pessoal diz que são os exageros, que é um absurdo, que é a gastança, a fortuna de um salário mínimo, né, é praticamente mais de 80% do total dos benefícios que o INSS concede, né? E isso, obviamente, ajuda a minorar as agruras, né, da grande maioria da população da base da nossa sociedade, e ela é vinculada ao quê? Ao salário mínimo. Então, se o salário mínimo é reajustado, também é reajustado o valor dos benefícios e o volume, vamos dizer assim, de despesas orçamentárias da Previdência Social também cresce. E o povo do financismo, né, os neoliberais, as forças conservadoras, estão de olho nisso há muito tempo. Já na época do Temer, né, o Henrique Meirelles falava, depois, obviamente, com o Bolsonaro, o Paulo Guedes, ele tinha os famosos 3Ds, né? Desindexar, desvincular e mais um outro, e desestatizar, né? A privatização. E esse é o sonho de consumo desse povo da direita, do financismo. É tirar direitos de saúde, da educação e da previdência, entre outros, da nossa Constituição. E o que acontece? Só para fechar, depois eu te devolvo, Mauro. Com o teto de gastos lá do Temer, depois agora com o teto do Haddad, que vamos dizer, é isso que a gente tem um teto de gastos da geração Haddad. E com essa loucura, né? Quer dizer, da obsessão que o Haddad tem com a meta zero, desde então a ideia tem sido o quê? Reduzir despesas.
Como a saúde, a educação e a previdência acabam meio que resistindo um pouco a isso, porque a Constituição obriga a que eles cresçam pelo menos de acordo com a receita ou com o salário mínimo, os caras querem tirar isso da Constituição. E, infelizmente, o governo Lula, né, quer dizer, está dando margem, está liberando essas fofocas, e é de primeiro escalão, quer dizer, secretário da Fazenda, secretário do Orçamento, do Ministério do Secretário do Planejamento. Tesouro, né? É o secretário do Tesouro da Fazenda, e agora o próprio Tesouro acabou de soltar um boletim abrindo cenários, incluindo essa desvinculação, o que é uma loucura, tá certo? Loucura. Não, loucura. Vocês imaginam, o presidente Lula e a ministra Nízia anunciaram anteontem que vão acabar as filas do SUS. Está com muita fila. Eu tenho um amigo, a esposa dele está com câncer e fez a cirurgia pelo SUS e agora precisa fazer a radioterapia. Eu que já tive câncer, sei. Se não faz radioterapia, volta. É batata, volta. Sabe quando ela vai começar a radioterapia? Não tem previsão de quando ela vai começar a radioterapia. Um negócio absurdo. Não é que, daqui a um mês. Tem que começar imediatamente depois da cirurgia. Esse é o protocolo da medicina. Não tem daqui a um mês, não tem, simplesmente não tem previsão. Aí o presidente Lula e a ministra da Saúde, Anísia, anunciaram ontem um projeto para acabar com as filas. Esse projeto tinha sido lançado em 2023 e não deu certo. Agora, vocês imaginam, com corte do orçamento do Ministério da Saúde, se vai acabar com fila no SUS? É claro que o negócio lá é mais complicado, tem a dimensão dos estados, tem a dimensão dos municípios, mas atua contra esse desejo de universalização. Imagina a educação, o pessoal está em greve aí, né? Agora, sem desvincular. Imagina quando desvincular, né? Realmente chocante. A situação é complicada. Oi, desculpa, Rebeca, vai. Queria só entender esse ponto que você traz, que para mim é um dos mais graves, né, que é de alterar um texto constitucional para que possa dar margem para esses valores, né, exorbitantes. Como que vai ser feito, Clias, essa articulação? Né? Quem que faz, quem que propõe, como que isso vai ser feito? Então, veja, Rebeca, essa questão que você levanta é super importante. Porque o que acontece? Só para esclarecer um pouco melhor para quem está nos assistindo, né? Já com a emenda do Temer, né, quer dizer, que estabeleceu o teto de gastos. Então, o total de gastos da União não pode crescer mais do que a inflação, era na época. Depois veio o teto do Haddad, que é o que está valendo, né, naquele novo arcabouço fiscal, que diz que as despesas só podem crescer a 70% do crescimento das receitas. Então, sempre a receita cresce mais e a despesa fica segurando. Isso é o bolo total das receitas. Então, aí tem saúde, educação, previdência, assistência, saneamento, segurança, salário, investimento, enfim, o conjunto. Nesse conjunto, o que acontece? Você tem garantias constitucionais que diz, olha, a saúde vai crescer mais do que, por exemplo, assistência ou salário de servidor. A educação vai crescer mais do que as outras. O salário mínimo crescendo, a previdência também deve ter que crescer. Então, você imagina um bolo que tem que crescer menos, em que algumas conseguem crescer minimamente. Então, você acaba fazendo aquilo que a gente chama da autofagia das políticas sociais, né? Porque as outras vão sendo espremidas a um ponto de não poder mais continuar. Então, a solução, entre aspas, genial, com 5 Js, né, desse pessoal do sistema financeiro, é dizer, não, isso é simples. A gente retira a obrigatoriedade de crescer igual à receita de saúde e educação. E a gente desvincula a previdência do salário mínimo. Porque o Paulo Guedes já falava isso, não vamos esquecer, vai ter gente vocalizando de novo essa proposta. Aí o que acontece? Como essas outras, que são muito pesadas no orçamento, crescem menos, né? Entre aspas, você acomoda na desgraça o conjunto. E como é que se faz isso? Através de uma PEC. Né? Quer dizer, tem que ser um projeto de emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional. Então, a gente lembra, 3/5 em votação 2 vezes na Câmara, 3/5 em votação 2 vezes no Senado, né? Para que a medida seja aprovada. Então, a ideia é o quê?
tirar os dois dispositivos da Constituição que diz, olha, a saúde as despesas de saúde serão reajustadas na base de minimamente 15% da receita corrente líquida. Da educação será, se eu não me engano, ao contrário, enfim, 18%, né, de um índice da receita. Você tira isso da Constituição, você percebe? E aí, na verdade, quer dizer, além da desgraceira que isso causa, né, o Mauro trouxe o testemunho, né, da amiga dele, a gente vê isso por todos os cantos do país, só em especial a saúde e a educação. O que acontece? Essas duas áreas são áreas de objeto de desejo de grandes fundos financeiros internacionais e grandes empresas internacionais. Vamos se lembrar, isso era proibido que o hospital, por exemplo, fosse propriedade de empresa estrangeira. Os caras liberaram e pode. Então, se você olha no detalhe a estrutura do sistema privado de saúde no Brasil, ele está todo dominado por esse tipo de agente. Na educação, a mesma coisa. Está sempre sendo denunciado que até no governo do PT, do presidente Lula, as fundações privadas, a Lehman e outros grupos internacionais que fazem da educação o seu objeto de lucratividade, também estão crescendo muito, seja no ensino médio, seja no ensino superior. Então, na hora que você vem e tira essa obrigatoriedade constitucional, você estabelece o horizonte 10, 20, 30 anos futuros. O que é? Definhando a participação do Estado, porque não tem orçamento mais, na garantia de saúde pública, na garantia de educação pública em todos os níveis. A contrapartida disso, o que é? O crescimento do capital privado na saúde e na educação. Gente, num país como o Brasil, pode ter alguma coisa mais importante para o governo fazer que não seja cuidar de saúde e educação? Deixa uma loucura. É a prioridade número 1 de um governo num país como o Brasil, com as condições sociais desse país, com a história desse país. É isso. Enquanto isso, o Paulo é mestre em explicar de maneira didática isso para nós, o governo continua pagando 700 bilhões de reais por ano para os milionários que compram títulos do governo. Né? Aí não tem teto de gasto, né? Aí gasta o que for necessário, vai chegar a 1 bilhão, vai aumentar, não tem nada aqui. Né? Porque eles espertamente, o Paulo já nos disse isso, eles tiraram esse pagamento de dentro do orçamento do governo. Então não tem limitação nenhuma. Né? O limite é o infinito. Paulo, mudando de assunto, eu queria pedir para você nos ajudar a entender duas notícias, uma de ontem e uma de anteontem. Primeiro, a notícia de que o governo está estudando reduzir a meta fiscal de 2025 para entre 0 e 0,25. Até agora a meta era meio, ou seja, se está pior, se está ruim com o déficit zero, para o ano que vem a projeção era ter um superávit, né? Além de 0,5%. Então essa é a primeira notícia. E a segunda, a Simone Tebet anunciou ontem que, além da desconstitucionalização de saúde e educação, ela não tocou nesse assunto, o governo vai mandar uma LDO para sugerir flexibilização de despesas obrigatórias. Explica para nós. Tá. Veja, o que acontece? Quer dizer, a gente tem basicamente duas medidas, né, que orientam um pouco essa coisa da política fiscal. Né? Só lembrando, política fiscal, né, quer dizer, alguma coisa que estabelece equilíbrio, desequilíbrio, ou que seja, entre receitas totais do governo federal e despesas, né? E aí, então, se você tem mais receita do que despesa, tem superávit fiscal. Se você tem menos, né, você tem um déficit. E o que está valendo para esse ano, 2024, é a obsessão do Haddad em promover o equilíbrio, né, quer dizer, receitas iguais a despesas. Então, o que acontece? Agora, o Congresso já está discutindo, né, porque é sempre com uma certa antecedência, a lei de diretrizes orçamentárias para 2025. Quer dizer, no ano anterior, você discute o que vão ser as diretrizes gerais que o governo, o país, pretende imprimir para a questão orçamentária. Não discute o número, assim, quanto para a saúde, não é o orçamento. Isso é lá no final do ano, que vem uma outra peça que chama LOA, né, a Lei Orçamentária Anual. A LDO, ela dá só as diretrizes.
E, por exemplo, do ano passado, a diretriz que a lei de diretrizes orçamentárias dava era essa: buscar o que eles chamavam de zerar o déficit, né? Porque vinha de anos sucessivos com déficit, não, vamos zerar, equilíbrio igual, né, receita e despesa. Agora, a gente volta, então, com o debate sobre o que fazer o ano que vem. Então, tinha essa previsão, né, quer dizer, de que a meta fiscal fosse entre 0 e 0,25, porque lá no texto, né, a proposta do texto falava em meio, porque isso o governo estabelece com muita antecedência. O Conselho Monetário Nacional estabelece metas para, você for lá, já tem 26, 27, são referências, né? Agora a gente traz para o concreto alguma coisa para o ano que vem. Só que é um debate, quer dizer, que eu acho que está um pouco fora de lugar. Primeiro, a gente está em abril, né? Quer dizer, essa coisa tem que ser votada em julho, né? Se não me engano, é o prazo máximo. Do meu ponto de vista, é uma forma de sair do debate da situação concreta que a gente está vivendo hoje, que é o quê? O Congresso tem que urgentemente mudar a meta para o ano que está correndo, para 24. Porque a gente está justamente nessa coisa do limite, do teto, do contingenciamento, da fila do SUS não tendo recurso, dos programas governamentais não decolando. Por quê? Porque a gente está com a degola da regra atual, que é o zero. Então tem que mudar isso, tem que liberar. Vamos fazer déficit. O Brasil não vai quebrar, a gente já cansou de falar isso. Dos últimos 10 anos, 9 foram de déficit. Teve um ano de superávit. Isso é normal, a grande maioria dos países do mundo, você vai olhar hoje, estão com déficit também. O governo federal, já falamos, não é uma empresa, não é uma família, não é o Paulo Clias que só pode gastar o que ganha. Não, o governo federal tem uma série de instrumentos de política econômica. Não temos recurso. Vai lá, Banco Central, abre a conta do Banco Central, tem uma conta que chama Conta Única do Tesouro Nacional, que quem opera é o Banco Central, né? O Tesouro não tem contato direto com o sistema financeiro, vamos dizer assim. Aquela conta é credora de 1,8 trilhão. Dinheiro sobra, não é problema. O problema é a prioridade. Você falou, Mauro, dívida pública, pagamento de juros. A cada mês que o Banco Central apura, e eu acompanho isso a cada mês, é um novo recorde. Os últimos 12 meses, a gente alcançou 748 bilhões. Entende? Quer dizer, e aí diz que não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a previdência, para pagar, né, como o Mauro diz, o 0,1% do topo da pirâmide, que se beneficia dessa taxa de juros, etc., não tem teto, não tem limite, não tem contingenciamento. Então, esse debate, o que vamos fazer em 2025? Né? Quer dizer, com certeza a gente vai, se quiser o presidente Lula fazer 40 anos em 4 e fazer mais e melhor do que ele fez nos 2 mandatos, como ele propunha na campanha, vai ter que liberar, quer dizer, vai ter que assumir, olha, para o país encontrar o rumo do desenvolvimento, ele precisa ter o protagonismo do Estado. Isso significa aceitar a ideia de que vai ser déficit. Isso não é um problema. Para mim, o problema maior é o que vem por trás dessa medida que você apontou lá na manchete, né, que eram 2. Primeiro, a flexibilização, mudar o 0,25, etc. E o segundo, lá embaixo, exatamente esse. Aí é que mora o perigo. Sugerir flexibilização de despesas obrigatórias. Isso devia fazer qualquer um do nosso campo morrer de vergonha, ficar vermelho. O Temer não conseguiu fazer isso com o Henrique Meirelles, o Bolsonaro não conseguiu fazer isso com o Paulo Guedes. A gente vai fazer o serviço sujo, destruir conquistas sociais fundamentais e entregar de bandeja essa lei selvagem para acumulação privada de capital em áreas tão sensíveis? Não pode, gente. A gente tem que criar uma frente ampla, vamos dizer assim, né, para impedir mais esse desastre. Né? E agora eu vi a notícia que o Malan vai para Washington para, né, vangloriar que ele é austero fiscal, que ele gera superávit, que ele... Para quê? Você falou Malan.
Você falou malandro, ato falho. Freud explica o ato falho. O Haddad vai para Washington, para um fundo monetário, enquanto aqui a gente está entregando, quer dizer, está entregando, a gente espera que isso não aconteça, né? Mas quando o secretário do Tesouro fala, quando secretária do Orçamento fala, os ministros não desautorizam e o Palácio do Planalto não se manifesta, para quem olha de fora diz, bom, essa é a posição oficial do governo, acabar com os pisos. E eles são malandros, para fechar, eles não dizem desindexar, eles dizem flexibilizar. Só que é flexibilizar para baixo, não tem nenhuma flexibilização para cima, tá certo? Perfeito. É isso aí. E aí a gente vai para não romper o teto, vai para as operações Mandrake, né? Então, ontem a Câmara aprovou um crédito suplementar de 15 bi não é pouca coisa, para o governo Lula. Né? Não se sabe exatamente para que é, mas aparentemente é para bancar. Lembra-se que o Lula vetou 5,6 milhões, acho que foi, não, 56 milhões em emendas? Aparentemente é para colocar recurso para que essas emendas sejam liberadas. E tem uma conversa também, mas não é confirmada, de que seria usado para pagar o reajuste de professores em greve. Né? Então, você vê, tem que fazer, em vez de... Não é o Ministério da Educação, não é ninguém, tem uma gambiarra que se faz para não romper com o teto de gastos do Haddad e poder entregar esse dinheiro para professores e, de volta, claro, para o bolso dos parlamentares. E olha só, o Zé Guimarães, líder do governo no Senado, disse que essa medida não foi, ele nem sabe se o Haddad sabe, não foi o Haddad que mandou. Quem mandou foi o Rui Costa que mandou. Então, vocês imaginam o clima como está dentro do governo também. Né? Não se sabe nem se o Haddad concorda, discorda. Não, e é isso que você falou, quer dizer, a gente acaba criando essas práticas, né, quer dizer, como se diz, mandrakes, né, porque tem um receio político, ou uma vontade política, no caso uma não vontade, né, de assumir um realismo, dizer, olha, essa meta de igualdade, né, quer dizer, de zerar o déficit primário para 2024, a gente já dizia desde o ano passado, né, ela é inexequível, ela é irrealista. Se ela conseguir ser feita, vai ser a base de muito sacrifício, tá certo? No sentido dos cortes nas áreas políticas sociais, etc., na ausência de recurso público, também para questões importantes, para investimento público, quer dizer, o que o Brasil vai crescer em 26, 27, 28 tem que começar agora. E essa lei e essa prática, né, quer dizer, orçamentária, impede. O novo arcabouço fiscal, vamos lembrar, ele impede a capitalização das empresas estatais. E a gente sempre soube que todo o processo de recuperação da atividade econômica envolvia investimento da Petrobras, investimento na Eletrobras, investimento em empresas também do sistema financeiro, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, etc. O governo, por proposta do Haddad, está impedido de fazer esse tipo de capitalização. Você percebe? Quer dizer, que é um contrassenso, é uma loucura. Isso por quê? Porque o governo não quer assumir oficialmente, com medo da reação da Faria Lima, do povo do financismo, que quer mudar a política fiscal. É simples assim, sem problema. E aí vai para a Câmara, eles reclamam, né, do centrão, do fisiologismo, nós também, todo mundo reclama, obviamente. Você entrega de bandeja o protagonismo para esse pessoal. Porque é uma loucura. Quer dizer, em vez do governo dizer, olha, eu mando uma emenda para aumentar o orçamento em X bilhões, tanto para a saúde, para a educação, para salário dos professores, dos servidores. Não, ele não faz nada disso porque ele é responsável fiscalmente. Então, ele articula com deputados e senadores, obviamente que ele precisa da direita conservadora, do fisiologismo, do centrão. E aí os caras, na órbita das emendas secretas, eles inclusive abrem mão de emendas que eles gostariam para outras coisas, o governo negocia, e sai isso aí, 30 bi para ninguém sabe o quê. Você percebe? E aí o governo, então, de uma forma indireta, usa isso para aquilo que seria a coisa mais natural do mundo. Dizer, olha, eu quero fazer o investimento de tanto no SUS. Verbas para a saúde, Congresso, vote essa emenda, acabou. Ah, não, mas aí isso não vai
promover zerar o déficit primário. A gente tem que ser responsável e não pode apresentar déficit. É uma loucura, entendeu? É isso aí. Paulo Crias. Muito bom, mais uma vez, Ronaldo Brito saudando, né? Salve, Rebeca, Mauro, Paulo e camaradas da nossa comunidade. Muito obrigada, Clias, pelas suas novas ponderações aqui, nos ajudando a entender esse cenário difícil. Bom, muito prazer sempre conversar com vocês, com gente aqui da TV Fórum, do Café. E vamos lá. Valeu. Uma saudação para o Valério. Vou assistir com bastante curiosidade o que ele vai explicar para a gente aqui sobre a Petrobras. Um abraço para todo mundo e boa sorte para o Valério. Tchau. É isso aí. Valeu, Paulo. Obrigado.